Olá pessoal, bem-vindos ao canal Educador Digital. Eu sou o professor Lúcio do Matemática Sem Problema e nós vamos comentar agora, nós vamos falar de um assunto extremamente importante que vai dar um embasamento para algumas coisas que nós vamos ver no futuro, em aulas futuras aí, tá? Então a gente vai comentar agora sobre potenciação. Então pessoal, potenciação, a ideia é a seguinte, tá? A potenciação, ela é uma forma mais simplificada para a gente escrever um produto, uma multiplicação de um mesmo número por ele mesmo, tudo bem? Então, ó, quando você vai, por exemplo, multiplicar o número 5 por ele mesmo 4 vezes, né? 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Ao invés de ficar escrevendo isso a todo momento, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7, essa notação ela acaba ficando muito comprida, ela acaba ficando muito grande. Então, o que foi criado? Foi criada uma notação especial para esse caso, que é o que a gente chama de potência. E a potência, a potenciação, ela vai ser composta de dois elementos. A base, essa base indica um número que está sendo multiplicado por ele mesmo, e nós temos um expoente, tá? Aqui nós temos um expoente que indica o número de vezes que eu estou multiplicando essa base por ela mesma. Então aqui, ó, de maneira genérica, né? Eu tenho dois números aqui, números reais, não precisa se preocupar com isso no momento, o que é um número real, o que é um número natural, tá? A gente vai ter um momento, uma aula dentro do curso aí, só para a gente diferenciar os conjuntos numéricos, mas eu tenho aqui os dois números que por enquanto eu estou chamando de números reais e estou indicando da seguinte maneira. Eu tenho o número A, que vai ser a base da minha potência, elevada a um expoente n. Eu tenho o número A elevado à enésima potência. O que isso significa? Que eu estou multiplicando o número A por ele mesmo n vezes. Então, nessa multiplicação aqui, ó, A vezes A vezes A vezes A, esse A está sendo multiplicado por ele mesmo n vezes. É isso que está indicando essa potência. Tudo bem? Um outro nome, uma outra coisinha que eu vou introduzir agora é a palavra fator. Quando você multiplica dois ou mais números na matemática, cada elemento de uma multiplicação a gente dá um nome de fator. Então o que é mais elegante, o que vai ser mais bonito a gente escrever? Ó? Dizer que essa potência, ao invés de falar que eu estou multiplicando A por ele mesmo n vezes, eu vou falar que essa potência indica que eu tenho o número A dividido em n fatores. Então aqui, ó, eu tenho o fator A aparecendo n vezes. Fica mais elegante a gente pensar assim. É por isso que a gente tem aquela célebre frase, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Então, se você faz lá 2 vezes 3 ou se você faz 3 vezes 2, o resultado final é o mesmo, 6. Tudo bem? Então, ó, alguns exemplinhos para a gente acostumar aqui com a ideia do símbolo de potenciação. Então, o que nós temos? Por exemplo, a potência 3 elevada a 2. Uma atençãozinha especial para esse número 2, quando eu tenho um expoente 2, a gente indica isso aqui como sendo 3 elevado ao quadrado. Isso aqui depois lá na aula de áreas você vai ver que é exatamente a maneira que a gente utiliza para calcular a área de um quadrado. O valor do seu lado ao quadrado. Então aqui é como se eu estivesse calculando a área de um quadrado que tem lado 3. Então aqui, ó, 3 ao quadrado. Essa potência indica o número 3 multiplicado por ele mesmo. 3 vezes 3. Ou seja, 3 ao quadrado, 3 elevado à potência 2, isso aqui dá 9. Por enquanto, esse resultado é o que menos interessa para a gente. O que interessa é a gente visualizar a potência como sendo um produto de um número por ele mesmo. Tá? Outra coisa, eu tenho aqui, ó, 4 elevado à terceira potência. Aqui também, 4 elevado ao cubo. Lá na aula de volume a gente vai ver. Isso aqui também indicaria, por exemplo, o volume de um cubo que tem aresta 4. Eu estou multiplicando as suas 3 dimensões, né? Então aqui, ó, 4 ao cubo, comprimento vezes largura vezes altura, tá? Então, ó, 4 ao cubo. E pessoal, muito cuidado, ó, 4 ao cubo, potência, é muito comum a gente confundir com isso aqui, ó, 4 ao cubo, professor, 4 vezes 3, isso aqui é 12. Não, isso aqui não é uma multiplicação, isso aqui é uma potência. Esse símbolo está indicando isso. 4 multiplicando ele mesmo 3 vezes.
16 vezes 4. Isso aqui vai dar 64. Beleza? Uma outra coisinha aqui. 7 elevado a 1. Então eu tenho uma potência de base 7 e o meu expoente é 1. O que indica isso? Que eu estou multiplicando 7 por ele mesmo uma única vez. Então, ó, o que a gente costuma fazer? Esse expoente 1, ele não precisa aparecer. Então ele fica invisível. Aqui, ó, o 7 elevado a 1 nada mais é do que o 7. Então representar o 7 ou 7 elevado a 1 é a mesma coisa. Tranquilo? Belezinha? Um outro detalhe importantíssimo aqui. Deixa eu apagar aqui rapidão para vocês. Nós temos que tomar cuidado quando a base ela é negativa. E tem que ter uma tensãozinha dobrada. Então, por exemplo, aqui, ó, menos 3 elevado ao quadrado. O que indica isso? Que o menos 3 está multiplicando ele mesmo 2 vezes. Então, esse resultado aqui, ó, seria menos 3 vezes menos 3. Daí nós temos lá das operações fundamentais, né? Um produto de dois números negativos, isso aqui vai me dar um resultado o quê? Positivo. Então, isso aqui vai ficar mais 3 vezes 3, 9. Tudo bem? Então, o que eu quero chamar a atenção? A princípio, quando a gente trabalha com potência, o resultado de uma potência dá um número positivo. Só tem um caso que foge essa regra, e é aqui que eu gostaria que você fixasse um pouco o seu pensamento. Porque qual que é o objetivo da potência? É a gente não ter que fazer isso aqui. É você ter que fazer direto. O menos 3 ao quadrado dá 9. Então o que seria legal você lembrar? Ah, eu tenho um número negativo que vai estar elevado a um expoente par. Por exemplo, no caso 2. O resultado disso aqui vai ser um número positivo. Então o que eu gostaria que você fixasse? O único caso em que nós vamos ter uma potência dando resultado negativo, tá? É quando nós temos a base um número negativo. Então aqui, ó, menos 2, e o expoente é ímpar, ao cubo. Então o que indica isso aqui, ó? Indica que eu estou multiplicando o número menos 2 por ele mesmo. Opa! Repetiu aqui. Indica que eu estou multiplicando o número menos 2 por ele mesmo, ó, 3 vezes, ó. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Então o que nós vamos fazer aqui? A gente vai fazer aquela regrinha de sinal, ó. Então, ó, esses dois primeiros aqui, ó. Menos 2 vezes menos 2, né? Menos que multiplica menos, né? Produto de dois números negativos. Nós temos com certeza um resultado positivo. Daí aqui, nesse outro caso, sobra o menos 2, que é um número negativo. No final de tudo isso, o que nós temos? Um número positivo multiplicando um número negativo vai me dar com certeza um resultado negativo. Daí a gente multiplica os valores, né? 2 vezes 2, 4, vezes 2 nós temos aqui 8. Então a potência menos 2 elevado ao cubo vai dar quanto? Menos 8. Tranquilo? Só que daí a ideia da potenciação é justamente facilitar as nossas contas. A gente não ter que passar por isso aqui para chegar no menos 8. Então o que seria legal você lembrar? Que quando eu tenho uma potência de base negativa e o meu expoente é ímpar, o resultado inevitavelmente vai ser um valor negativo. Tudo bem? Então a gente só tem que fazer lá o 2 ao cubo. 2 vezes 2 vezes 2, 8. E não 2 vezes 3, 6. Tranquilo? Então, ó, um número de base negativa, então, ó, a base é negativa e o expoente é um número ímpar. Um número de base negativa e o expoente é ímpar, isso aqui com certeza vai me dar o resultado negativo. É o único caso em que a gente tem uma potência dando resultado negativo, falando em números reais. Tudo bem? Agora, falando em potenciação, o que possivelmente vai te fazer ter mais sucesso ou não na resolução dos seus exercícios?
O fato de você saber trabalhar muito bem com as propriedades que nós temos em potência. E a gente tem algumas propriedades de potência e você vai ter que saber manipular muito bem, saber transitar muito bem entre essas propriedades, tá? Então a gente vai começar aqui listando uma por uma, né? E colocando alguns exemplinhos aqui para você observar a utilização dessas propriedades. Então a primeira é a chamada produto de potências de mesma base. Isso aí parece que já virou música para os nossos ouvidos, né? Só você ouvir isso, né? Produto de potência de mesma base. Automaticamente já vem o que na nossa cabeça? Conserva-se a base, faz a soma dos expoentes, né? Então, ó, essa primeira propriedade, ó, vamos chamar ela de propriedade 1 aqui. Nós temos exatamente isso, ó. Eu tenho um número A elevado a x multiplicado por um número A elevado a y. Então eu tenho um produto, eu tenho uma multiplicação de duas potências, né? E essas duas potências, elas têm a mesma base. A elevado a x vezes A elevado a y. O que a gente pode fazer? A gente conserva a base e faz a soma dos expoentes. Tudo bem? A elevado a x mais y. Então, se você for pensar de maneira genérica, né, na simbologia, eu estou dizendo que eu tenho um número A que está multiplicando ele mesmo x vezes. E aqui eu tenho um número A que está multiplicando ele mesmo y vezes. Então é fácil, né? É simples a gente verificar que a gente tem isso, ó. Por exemplo, o número 2, ó. Número 2 ao cubo vezes o número 2 ao quadrado. Então o que nós temos aqui, ó? O número 2 ao cubo. O número 2 ao cubo, ele é o 2 multiplicado por ele mesmo, ó, 3 vezes. E o 2 ao quadrado é o 2 multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Ó, o que acontece? Eu tenho um produto do número 2, ó, 5 vezes. Então isso aqui é exatamente o quê? 2 elevado à quinta potência. Ou seja, ó, tá vendo? Ó, uma multiplicação de duas potências que têm a mesma base. Tá? O que nós temos? Conservei a base, 2, e fiz a soma dos expoentes, 5. Tranquilo? Joia? Uma segunda propriedade. Geralmente, a gente falou em multiplicação, vem algo análogo com a divisão. Então, eu tenho aqui, ó, a fração, a divisão de potências que têm a mesma base. A elevado a y. Então, o que nós temos aqui? A elevado a x menos y. Então, de novo, ó, música para os nossos ouvidos, né? Divisão de potências de mesma base, conserva-se a base, faz a subtração dos expoentes. Um exercício clássico disso aqui é ele perguntar, por exemplo, ó, quanto que é a metade da potência 2 elevado a 50? Ou seja, quanto que é 2 elevado a 50 dividido por 2? Então, olha só. Ele quer saber, a gente pergunta isso aqui, ó, 2 elevado a 50 dividido por 2. Tudo bem? Ele coloca lá, a metade de 2 elevado a 50. Então, primeira coisa que tem que se ligar, 2 elevado a 50 dividido por 2. Isso representa metade. Geralmente, esse tipo de exercício, o enunciado e as alternativas é para fazer você confundir o quê? Que a metade desse valor, na verdade, tem a ver com a metade do expoente 50. Então, você pode ter certeza, caiu uma questão que nem essa, a metade de 2 elevado a 50, a alternativa A vai estar lá, 2 elevado a 25, porque ele vai fazer você associar a metade dos 50 com 25 e isso sendo a metade da potência, e não é. Matematicamente, o que nós temos? Ó? A metade desse número é o número dividido por 2, tudo bem? E o que nós temos aqui? Ó? Nós temos exatamente essa situação, ó. Nós temos aqui uma divisão entre duas potências que têm a mesma base. Daí o que você tem que lembrar? Que nesse caso aqui, ó, o número 1 está invisível aqui. Então, ó, o número 2 representa, na verdade, 2 elevado a 1. Tudo bem? E daí o que nós temos? Utilizando a propriedade de potência, ó, divisão de potências que têm a mesma base, conserva-se a base e faz a subtração dos expoentes. Ó. 50, que é o expoente do numerador, menos 1, que é o expoente do denominador.
Então o que nós temos aqui? Ó? A metade de 2 elevado a 50, a metade de 2 elevado a 50 vai ser exatamente 2 elevado a 49. Tudo bem? Tranquilo? Então, ó, muito cuidado com esse tipo de situação. A terça parte de um número é dividido por 3, a quarta parte é dividido por 4 e assim sucessivamente, tá? Essa propriedade aqui, ela também vai ser importante para a gente entender uma coisa. Você quer saber quanto que é a potência A elevado a zero? Esse aqui é o famoso expoente nulo, A elevado a zero. Se a gente pensar na definição de potência, isso aqui parece meio sem sentido, né? Você falar assim, ó, A elevado a zero. Esse A é a base da potência. O zero, o expoente, indica quantas vezes eu estou multiplicando a base por ela mesma. Então, A elevado a zero. Ah, seria o que o A elevado a zero? Ah, eu estou multiplicando o número A por ele mesmo 0 vezes. Não tem muito sentido isso, né? Então, o que a gente pensa? Eu vou recorrer à divisão de potência de mesma base para trabalhar com isso. Então, olha só que bacana. Esse número zero, eu posso escrever assim, ó. Eu posso falar que o número zero, ele é, na verdade, um número x descontando o próprio x. Tudo bem? E aqui, uma das coisas que geralmente a gente tem um pouco de dificuldade de trabalhar, que é com a volta da propriedade. Então, eu até comentei com vocês o seguinte, a gente meio que nasceu com isso na cabeça. Produto de potência de mesma base, automaticamente já vem a musiquinha na tua cabeça. Repete a base, somos expoentes. Divisão de potência de mesma base, repete a base, subtrai os expoentes. Só que na volta, pensar o contrário, geralmente a gente não utiliza. Então, por exemplo, A elevado a x menos x, muitas vezes a gente fica travado nisso aqui. E o que acontece? O que você tem que enxergar? Aqui eu tenho a volta da propriedade da divisão. Eu tenho uma subtração nos expoentes. Da onde veio a subtração nos expoentes? De uma divisão de potências de mesma base. Ó. Tudo bem? Então, ó, nós temos aqui A elevado a zero é igual a... Olha só, esse resultado aqui, ó, nós temos a divisão entre dois números iguais. Só temos que colocar uma observação. Isso aqui vai valer? Vai, sempre que a base for diferente de zero. Extremamente importante isso, ó, porque se a base for zero, eu crio o denominador zero, divisão por zero. Isso não se define. Então, o que acontece, ó? Se a base for diferente de zero, eu estou dizendo que a gente vai dividir dois números iguais. E a divisão de dois números iguais dá quanto? 1. Então, a gente pode dizer que sempre que eu tiver uma potência com base diferente de zero e o meu expoente for nulo, a gente tem o quê? O número 1 como resposta. Tudo bem? Então, ó, 3 elevado a zero, 1. Meio elevado a zero, 1. Raiz de 5 elevado a zero, 1. Uma potência de base diferente de zero elevado a zero é 1. Extremamente importante você ter esses 3 casos na cabeça. Aqui nós temos a seguinte situação, vamos continuar falando das propriedades, né? A gente viu duas, né? Produto de potência de mesma base e fração de potência de mesma base. Agora aqui, a terceira propriedade é a potência de potência. Então nós temos a seguinte situação, ó. Nós temos uma potência A elevada a um número x e essa potência está elevada a um número y. Tudo bem? Então, o que nós temos aqui? Ó? Vamos pensar, como que a gente pode resolver isso aqui? É como se eu tivesse esse número elevado a y, tá vendo? Então, eu teria esse número multiplicado por ele mesmo, y vezes. Então, essa propriedade vai garantir para a gente a seguinte situação. Ó. A gente vai conservar a base e os expoentes aqui, ó. Nós vamos efetuar uma multiplicação. Então, nós vamos multiplicar os expoentes, ó. A elevado a x vezes y. Tudo bem? Então, ó, essa propriedade vai ser importante para a gente fazer coisinhas tipo assim, ó. Numa equação, você tem lá, ó, x ao quadrado elevado ao cubo.
eu tenho x ao quadrado multiplicado por ele mesmo 3 vezes, né? Isso aqui equivale a gente fazer x elevado a, multiplica os expoentes aqui, ó, 2 vezes 3, 6, x elevado a sexta, tá? Importante aqui você não confundir com a seguinte situação. Então vamos colocar aqui uma observação, ó. Tudo bem? Isso é diferente, não tem o mesmo significado disso aqui, ó. Então é importante você perceber a importância do parênteses aqui, ó. Aqui eu estou indicando uma potência de potência, uma potência elevada a uma outra potência, e aqui é o que a gente chama de potência de ordem superior. O que significa isso? A gente vai dar uma prioridade para resolver a potência que está no expoente. Ah, como assim, professor? Então, ó, esse caso aqui, ó, que nós temos o 2 ao cubo elevado ao quadrado. Ah? Então, o que que nós temos? Nós temos 2 elevado a 3 vezes 2, 2 à sexta. 2 elevado à sexta potência. E, diferentemente dessa situação aqui, nós temos 2, vou fazer aqui, ó, 2 elevado ao cubo ao quadrado. Tudo bem? Ó, aqui eu não tenho parênteses, então o que a gente tem que fazer? Nós temos que dar preferência para resolver essa potência aqui. Então o que que nós temos, ó? Nós temos 2 elevado a 3 ao quadrado, 2 elevado a nona potência. E 2 elevado a sexta e 2 elevado a nona são valores diferentes. Cuidado, questãozinha teórica, eles podem vir com a seguinte graça para cima de vocês, ó. Potência de potência e potência de ordem superior sempre são distintos, sempre são diferentes. Depende, por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, se aqui fosse 2 e aqui fosse 2, tudo bem? 2 ao quadrado elevado ao quadrado, né? Ficaria 2 elevado à quarta, né? 2 vezes 2 ficaria 2 elevado à quarta. E aqui se eu tivesse 2 elevado a 2 ao quadrado, eu também teria 2 elevado à quarta. Então eu teria um caso em que a igualdade é válida. Então cuidado para não generalizar demais, tudo bem? Quarta propriedade, nós começamos agora a trabalhar com bases que são distintas. Então, a princípio, tudo que a gente fez aqui foi para a mesma base. Produto de potência de mesma base, divisão de potência de mesma base, potência de potência, potência de ordem superior, a gente ainda não comentou de bases diferentes. Agora vai mudar um pouquinho a situação. Então, a propriedade aqui, número 4, eu tenho um produto, então eu tenho um número A, multiplicando o número B, e isso aqui está elevado à potência x. Então esse produto está multiplicando ele mesmo x vezes, né? A gente vai pensar na definição de potência. O que que vai acontecer? O expoente se distribui na multiplicação. Então eu fico com A elevado a x vezes B elevado a x. Então perceba que a gente construiu a seguinte situação, ó. Eu não tenho potência de mesma base, tá vendo? As bases são distintas, mas o expoente é o mesmo. Então eu também posso fazer o caminho de volta, ó, conservar o expoente e multiplicar as bases. Isso aqui vai ser muito utilizado em expressão algébrica. Então a gente tem que desenvolver, por exemplo, 3x elevado ao quadrado. Tudo bem? 3x elevado ao quadrado. Essa propriedade vai me garantir que esse produto, eu tenho 3 vezes x elevado ao quadrado. Esse produto vai ficar 3 ao quadrado vezes x ao quadrado, que vai dar quanto? 9x ao quadrado. Tudo bem? E assim como em produto de potência de mesma base e divisão de potência de mesma base, ó, a quinta propriedade vai ser a divisão, ó. A sobre B elevado a x. O expoente aqui também se distribui, ó. Eu tenho A elevado a x dividido por B elevado a x.
Óbvio, né? Aqui nós já estamos calejados. Isso só vale, é uma fração, o denominador ele tem que ser o quê? Diferente de zero, tudo bem? Então eu também distribuo o expoente de uma fração. Então, ó, em casos assim, ó, 2/3 elevado à quarta potência. Isso aqui é equivalente a fazer 2/4 sobre 3/4. Isso aqui vai ficar 16 sobre 81, tudo bem? Lembrando que ainda o que menos importa pra gente é chegar no valor numérico, mas sim aplicar com qualidade as propriedades. Então, moçada, dando sequência ao nosso estudo de potência, a gente vai agora comentar do expoente negativo. Isso aqui é muito importante pra gente, tá? A gente vai estudar isso aqui e vai trabalhar muito com isso aí em aulas futuras. Então, olha só, vamos pensar da seguinte maneira. Estudando potência, vamos construir uma sequenciazinha aqui, ó. A gente sabe que o número 2 ao quadrado, ele é 4, né? A gente sabe que 2 elevado a 1 é 2. E a gente sabe que 2 elevado a 0, né? Expoente nulo, base diferente de 0, isso aqui é 1. Então o que está acontecendo? A gente está construindo uma sequência e a cada valor que avança aqui, ó, a gente percebe que está sendo dividido por 2 o resultado. Então, mantendo esse padrão, seria inevitável a gente pensar da seguinte maneira. O que seria o 2 elevado a menos 1? Vendo? Ó? Eu estou diminuindo uma unidade o valor do expoente, eu estou reduzindo o valor da potência à metade. Então, o que seria o 2 elevado a menos 1? O 2 elevado a menos 1 seria exatamente a metade do 1. Quanto que é a metade do 1? Meio. É nisso aqui que a gente vai parar para pensar um pouquinho, ó. Esse meio, ó, a fração meio, ela representa exatamente o inverso do 2. Eu estou dizendo que eu estou dividindo o número 1 por 2, eu estou representando esse inverso aqui, ó. Então a gente vai associar a ideia do expoente negativo com divisão, tá? Com o inverso. Então, de maneira geral, a gente vai poder dizer o seguinte. A princípio, eu tenho um número A diferente de 0 e eu vou elevar esse número a menos 1. O que isso aqui vai representar? Isso aqui vai representar o inverso do número A. Quem que é o inverso do número A? A fração inversa do número A. Isso aqui é exatamente 1 sobre A. Tudo bem? Ah, professor, não entendi. Então, ó, se eu pegar o número 3 e elevar a menos 1, se eu pegar o número 3 e elevar a menos 1, esse expoente negativo está indicando o quê? 3 elevado a menos 1, que eu estou trabalhando com o inverso dessa base, o inverso da base 3. Quem que é o inverso do 3? 1/3, tá? De maneira análoga, e se essa base não for um número inteiro? Se eu tiver, por exemplo, 4/5 elevado a menos 1. Então a gente poderia pensar do mesmo jeito. O que seria o 4/5 elevado a menos 1? Esse número menos 1 indica que eu estou trabalhando com o inverso da base. Então o que seria aqui o inverso de 4/5? Qual é a fração inversa do 4/5? 5/4. Então o que a gente poderia associar? Que o expoente negativo, ele representa uma inversão no valor da base, tá? O próximo passo, a próxima pergunta seria a gente pensar da seguinte maneira. Tudo bem, eu entendi, quando você tem o expoente menos 1, 7 elevado a menos 1 representa o inverso do 7, 1/7. 3 meios elevado a menos 1 representa o inverso de 3 meios, 2/3, tudo bem. Mas e se o expoente não for menos 1? Se for outro valor numérico, menos 2, menos 3 e por aí vai. A ideia é a mesma, só que ó, pensa aqui comigo. Então vamos pensar nessa situação. Imagine que nós tenhamos 2/3, cabra tintinha, vamos trocar aqui. Imagine que nós tenhamos 2/3 e isso aqui está elevado a
menos 2. Se a gente utilizar as propriedades de potência, esse menos 2 eu poderia separar assim, ó. 2/3 elevado a menos 1 e tudo isso aqui elevado ao quadrado. Tá vendo? Ó? Potência de potência. Multiplica os expoentes, menos 1 vezes 2 dá menos 2. Daí o que vai acontecer? Olha essa coisa mais linda do mundo. A gente acabou de ver o seguinte, ó, o que representa o 2/3 elevado a menos 1? O inverso de 2/3. Quem que é o inverso de 2/3? 3/2, tudo bem? Então, ó, isso aqui que está entre os colchetes representa 3/2. Só que o 3/2 eu tenho elevado ao quadrado, tudo bem? Então perceba o seguinte, ó, o que é o 2/3 elevado a menos 2? Significa que eu tenho o sinal negativo, representa o inverso de 2/3, que é 3/2, só que esse inverso de 2/3 está elevado ao quadrado. Então o que significa 2/3 elevado a menos 2? O inverso de 2/3 ao quadrado. Óbvio, né? Se a gente quiser continuar, 3 sobre 2 ao quadrado, daí são propriedades já estudadas anteriormente, né? Aqui é uma fração elevada a uma potência, a gente distribui, né? 3 ao quadrado 9, 2 ao quadrado 4, tudo bem? Então o que a gente pode fazer? Generalizando o expoente negativo. Então, ó, de maneira geral, nós podemos falar o seguinte, eu tenho uma potência da forma A sobre B, e isso aqui está elevado a menos n. Então, primeiro, esse sinal negativo significa que a gente está trabalhando com o inverso da base A sobre B. Então, nós temos aqui, ó, A sobre B elevado a menos n. Então, A sobre B é, na verdade, B sobre A. Tudo bem? Eu tenho aqui, ó, o B sobre A, ó, o expoente negativo indica o inverso da base, só que essa potência está elevada a quem? A n. Então, simbolicamente, é isso que a gente tem. A sobre B elevado a menos n é o inverso de A sobre B elevado a n. Ou seja, de maneira geral, tem um expoente negativo, né? Eu faço a inversão da potência da base e mudo o sinal do expoente. Tudo bem? Então, ó, uma outra dica importante. Falar em expoente negativo, moçada, não quero dizer que o expoente negativo é uma coisa ruim. Vai depender do exercício. Às vezes você pode estar trabalhando com um exercício que o expoente é positivo, mas vai ser melhor para você utilizar essa potência com expoente negativo. Tudo bem? Para talvez deixar as potências de mesma base. Então, ó, o que seria legal você pensar? Sempre que você quiser mudar o sinal do expoente, automaticamente o que você tem que fazer? Uma inversão na base. Então, ó, por exemplo aqui, 3/5 elevado ao quadrado. Eu não quero trabalhar com expoente 2, eu quero trabalhar com expoente negativo. Então, o que eu faço? Eu inverto a base da potência 5/3, tá vendo? Ó, o inverso de 3/5, 5/3. E inverti a base da potência, muda o sinal do expoente, tá? Valorize muito essa propriedade, que essa propriedade ela vai ser importantíssima para a gente dar sequência no nosso estudo aí, tudo bem?